Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série sobre Shell Script. O que é o Shell Script? Shell Script basicamente é a linguagem na qual a gente escreve os comandos que a gente digita aqui no interpretador padrão do Linux. Tá? Qual que é a característica marcante dela? É uma linguagem que foi criada para que a pessoa não precise pensar muito para começar a usar o sistema e passar comandos para o sistema. Então, a pessoa não precisa ter estudado antes a linguagem, então ela é mais ou menos intuitiva para isso, para que a pessoa comece a digitar comandos, chamar programas no Linux. Então, apesar de ser uma característica intuitiva, a gente vai estudar algumas nuances dessa questão de chamar comandos, porque isso vai tornar mais fácil a gente entender depois por que as coisas são do jeito que são nessa linguagem. Aqui a gente vai fazer os testes na máquina principal do cluster, mas eles poderiam ser feitos em qualquer sistema Linux. Então, o professor André já deve ter ensinado vocês a conectar aqui, OpenHPC UFSCar BR. Tá? Então, eu entrei aqui na máquina principal do cluster. Aqui dentro tem um editor de texto chamado Nano, que é bastante intuitivo, tá? E como que vocês fazem para editar um arquivo com ele lá no servidor? Nano, espaço, é o nome do arquivo, tá? E eu vou editar aqui um arquivo chamado programa.c. Então, vou escrever aqui um pequeno programa em linguagem C para ilustrar. Quem não tiver aprendido linguagem C, quem utilizar alguma outra linguagem, não se preocupe que é só para a gente exemplificar como que os programas são chamados a partir do shell, tá? O objetivo aqui não é ficar programando em C. Então, eu vou explicar o que o programa faz, tá? Só para a gente ilustrar. Então, quem fez algum curso de introdução à programação deve ter feito um programa desse tipo aqui que eu vou escrever agora. Então, aqui eu declarei duas variáveis, A e B, que são inteiros. E daí eu vou ler dois valores do teclado nessas variáveis e depois eu vou mostrar na tela o resultado da soma delas. Tá? Então é isso que esse programa está fazendo. Como que a gente compila programas em C? Tá? O GCC, por exemplo. Então, esse comando é característico do GCC, está explicado lá na documentação dele o que ele faz. Basicamente, o que ele faz? Ele gera um arquivo chamado programa a partir de um código-fonte chamado programa.c. Certo. Se eu der aqui o comando ls, eu vou ver os arquivos que tem aqui no meu diretório. Beleza, tem aqui o programa que eu acabei de compilar. Então, como que eu uso esse programa? Exatamente do jeito que eu falei enquanto estava escrevendo o código. Então, se eu chamar aqui o programa, ele vai ficar esperando que eu digite dois valores com o teclado. Então, por exemplo, eu vou digitar o valor 4 e o valor 3. A soma tem que dar 7. Tá, apareceu o 7. Então, a gente costuma fazer bastante esse tipo de exercício quando a gente está aprendendo a programar. Só que quando a gente quer que esses programas sejam chamados a partir da linha de comando, geralmente a gente não quer esperar a pessoa chamar o programa e depois ficar lendo valores do teclado. Geralmente é interessante a gente já passar os valores de entrada junto com o nome do programa. Como que isso é feito? Bom, no caso da linguagem C, isso é feito por meio de dois argumentos que essa função principal recebe. Um é a quantidade de argumentos que foram recebidos e o outro são os argumentos em si. Tá? Isso aqui é como se fosse um vetor de strings. Bom, existe uma função do C que é para converter de string para inteiro.
ela está aqui nesse stdlib, então por isso que eu estou dando esse include. E daí, em vez de ler do teclado esses valores, eu vou converter esse atoy, para converter de string para inteiro, eu vou converter do argv1, primeiro argumento, e do argv2, segundo argumento. Tá? Vou salvar e sair. Só um detalhe, tá? Não falei antes. Como que eu faço para salvar arquivo no Nano? Está escrito aqui embaixo os comandos, tá? Entendam esse chapeuzinho, esse circunflexo, como a tecla Ctrl. É tipo uma abreviação para falar tecla Ctrl. Então, para salvar, você aperta Ctrl mais a tecla O. E para sair, você aperta Ctrl mais a tecla X. Então, vou compilar esse programa. Então, agora, em vez de ler do teclado, eu consigo passar aqui os números como argumentos para ele. E ele vai me dar a saída, no caso 11. Bom, uma coisa engraçada aqui, quem já estudou linguagem C sabe que a numeração dos vetores começa em 0 e não em 1. Então, aqui na verdade, eu estou pegando o segundo valor desse vetor argv e aqui na verdade eu estou pegando o terceiro. Qual que é o primeiro valor? Então, uma característica interessante é que a shell passa também para o nosso programa o próprio nome do programa. Tá? Então, se eu mostrar aqui nome do programa, 2 pontos, colocar aqui o argv0, apareceu aqui o nome do programa exatamente como ele foi chamado na linha de cima. Perfeito. Então, por que isso é interessante? Bom, suponha que a gente renomeou esse programa. Então, eu vou usar o comando mv, que é para mover arquivos. Vou chamar ele de teste agora. Vou chamar ./teste23. Esse programa tem condições de saber que agora ele se chama teste, ele não se chama mais programa. Tá? Então, isso não precisa ficar fixo para ele na hora de compilar. Só às vezes é interessante para o programador. Então, o que a gente viu até agora? Que todo programa consegue receber um conjunto de parâmetros da linha de comando e também o próprio nome dele. Tá? Isso é útil porque, em vez dele ter que ficar lendo entradas do teclado, ele pode receber essas entradas do próprio parâmetro dele. Isso funciona só na linguagem C? Não, tá? Isso daí funciona em Fortran. Fortran tem forma de ler também os parâmetros de entrada. Funciona em Python, funciona para praticamente qualquer linguagem. Como tem bastante gente que programa hoje em Python, né? Tem inclusive curso de introdução sendo oferecido em Python na UFSCar, eu vou só mostrar como que é esse mesmo programa escrito em Python. Então, em Python, a gente pega o parâmetro, a gente pega o atributo argv aqui do sys, tá? Então, o análogo lá seria, eu vou mostrar o nome do programa, que estaria no sys.argv0. E se eu quiser somar os valores, bom, eu vou colocar eles em variáveis só para ficar mais bonitinho. Converto de string para int também. Eu posso mostrar a soma na saída.
Então esse é exatamente o mesmo programa que eu escrevi em C, só que em Python. Certo? Bom, olha que interessante. A gente pensaria, a princípio, que o argv0, se fosse seguir a mesma lógica, né, que seria Python 3, o argv1 seria programa.py e assim por diante. Mas o Python 3 ele é omitido. Isso é um comportamento do Python, tá? Então, o Python ele remove o nome do interpretador da linha de comando que vai ser passada para o script. Então ele considera como nome do programa o nome do arquivo que tem o código em Python e depois ele passa os argumentos normalmente. Tá? Tem essa característica.